Os povos ameríndios são provenientes da Ásia. Entre 14.000 e 12.000 anos atrás, teriam chegado por via terrestre através de um subcontinente chamado Períngia, localizado na região do Estreito de Bering, no extremo nordeste da Ásia. Desde a descoberta do Brasil, os indígenas passaram a ser escravizados. As barreiras à escravização dos índios datam do início da colonização, 1530, mas o cativeiro do indígena foi tenazmente combatido somente com a chegada dos jesuítas, em 1549, e com a implantação do processo de aldeamento. Neste combate, os jesuítas contavam com o apoio da coroa. O declínio demográfico dos indígenas foi resultado de uma combinação de fatores, incluindo guerras, doenças e a assimilação cultural. A resistência indígena se manifestava de diversas formas, como fugas, rebeliões e guerras. Os indígenas também eram susceptíveis a doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, sarampo e a gripe, contra as quais eles não tinham imunidade. Estima-se que a população indígena no Brasil tenha diminuído de cerca de 2 milhões de habitantes em 1500 para cerca de 300 mil habitantes em 1750. Diante desses desafios, os portugueses passaram a buscar uma nova fonte de mão de obra, a africana. O tráfico negreiro, que já era praticado na África desde o século XV, foi intensificado a partir do século XVI. Para os portugueses, os africanos possuíam maior imunidade biológica, eram mais resistentes ao trabalho e eram menos propensos a fugir. A substituição da mão de obra escravizada no Brasil foi um processo gradual. No século XVII, ainda havia uma significativa presença de indígenas escravizados no Brasil. No entanto, no século XVIII, a mão de obra africana já era predominante. A proibição definitiva à escravidão indígena somente veio em 1555. No entanto, a escravidão africana no Brasil durou até 1888, quando foi, enfim, abolida pela Lei Áurea. Mas somente no século XX foram oferecidos serviços de proteção ao índio, como a criação de áreas de proteção aos indígenas, como no Parque Nacional do Xingu. Foram criadas instituições para a administração das questões indígenas, como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e também a criação da União das Nações Indígenas, que defende a cultura indígena, importante para a consagração dos direitos dos índios na Constituição de 1988. Foi apenas a partir da Constituição Federal de 1988 que os direitos da população negra foram garantidos de forma efetiva. A Constituição de 1988 estabeleceu o princípio da igualdade de todos os brasileiros, sem a distinção de raça, cor, etnia, religião ou qualquer outra forma de discriminação. No artigo 5º da Constituição Federal, define o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Em 2010, criou o Estatuto da Igualdade Racial. E além desses instrumentos legais, o Brasil também é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos que protegem os direitos da população negra, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar dos avanços legais, a população negra ainda enfrenta diversas formas de discriminação no Brasil. Essas discriminações se manifestam em diferentes esferas da vida, como no mercado de trabalho, na educação, na saúde e até mesmo na política. E ainda falando sobre a população indígena, a maior parte das terras indígenas é afetada de alguma forma pela presença dos invasores. Essas invasões estão relacionadas a atividades agropecuárias, exploração mineral, extração de madeira, a construção de rodovias e também de hidrelétricas.
O resultado de tudo isso é o afastamento dos índios de suas terras e até mesmo seu extermínio, levando à degradação ambiental do território indígena e o comprometimento da sobrevivência e da qualidade de vida das sociedades que habitam naquele espaço. Muitas regiões indígenas foram contaminadas com altos teores de metais pesados. Garimpeiros em busca do ouro em meio a terras indígenas ajudaram a impactar de forma devastadora as comunidades Yanomamis. Estudos científicos alertaram que 14 terras indígenas Yanomamis estão com altos teores de contaminação da água por mercúrio, resultando na morte de centenas de indígenas pela disseminação de doenças, além, é claro, do aumento da violência contra as comunidades indígenas entre Yanomamis e garimpeiros. Em 2022, o censo apontou que o número de indígenas residentes no Brasil está em torno de 1.600.000 pessoas, o que representa 0,83% da população total do país. Já a população negra representa a maioria da população brasileira. Segundo o IBGE, 56,1% dos brasileiros se declararam negros e pardos. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 2.575 pessoas foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão no Brasil em 2022. Este número representa um aumento de 31% em relação a 2021 e de 127% em relação a 2019, antes da pandemia. A maioria das vítimas eram homens, 95%. E negros, 84%, além de serem também classificados, em sua maioria, como nordestinos, 49%. Eles estavam sendo explorados principalmente na zona rural, em fazendas de produção de cana-de-açúcar. As vítimas trabalhavam mais de 12 horas por dia, sem descanso semanal, não recebiam um salário devido ou recebiam valores muito abaixo do piso salarial, não tinham direito a férias, FGTS, seguro-desemprego ou outros direitos trabalhistas, além, é claro, de trabalharem em locais insalubres, sem segurança e sem acesso à água potável. Totalmente isolados, sem comunicação, sem seus pertences e documentação, são constantemente vigiados. O trabalho análogo à escravidão é um crime previsto na Lei 10.803 de 2003. Os empregadores que exploram trabalhadores dessa forma podem ser condenados à prisão de 2 a 8 anos, além de multa. Em julho de 2004, 3 auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego e um motorista foram assassinados em uma emboscada na região rural de Unaí, em Minas Gerais. Os auditores estavam investigando denúncias de trabalho escravo na região. Eles haviam descoberto que várias fazendas da região estavam explorando trabalhadores em condições degradantes e estavam prestes a realizar uma operação de fiscalização. O crime teve repercussão nacional e internacional. O Ministério Público Federal abriu uma investigação que culminou na condenação das pessoas envolvidas. A peonagem ou escravidão por dívida é uma forma de se pagar uma dívida por meio do trabalho forçado ou do trabalho compulsório, geralmente envolvendo a privação da liberdade e de outros direitos, condição considerada análoga à escravidão. Há ainda muito a ser feito para combater o trabalho análogo à escravidão no Brasil. É necessário fortalecer ações de fiscalização e punir os empregadores que exploram trabalhadores dessa forma. Também é importante promover a educação e a conscientização sobre o problema, para que a sociedade possa se mobilizar contra essa prática. Até a nossa próxima aula.